irmãos obreiros, quero parabenizar a congregação, o setor visital, mas também quero parabenizar o pastor Nilton, que está à frente, e agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma recessão, e economicamente o nosso país, as economias não andam bem, né? Eu até estava vendo, parece que o nosso estado recebeu um monte de benéficias com a enchente, mas aumentou a dívida do estado. A dívida aumentou do estado, quanto do Brasil nem se fala, o Brasil tá complicado aí. Mas graças a Deus a nossa igreja, nós não estamos devendo nada para ninguém. Amém? Nós não estamos devendo nada, embora fazendo tudo isso, vocês veem que aqui foi feito um trabalho de excelência, um material muito lindo, uma combinação muito linda, né? Eu parabenizo o pastor Nilton, que está mais à frente na escolha desses materiais e fazendo a obra. E nós temos também as demais congregações que dependem de nós. E a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de administrar a igreja é fazendo com que a igreja, o Caixa Central, ele participe em todas as atividades, né? Aqui nós tivemos uma parte que o Caixa Central ele ofertou para vocês, e também temos uma parte, grande parte disso aqui, o pastor Nilton arrecadou com festividades, né? É aquele galeto, é aquele pastel, é aquela oferta alçada que ele levanta, é aqueles irmãos que participam, e assim vai sendo feita a obra. E eu quero agradecer a todos vocês, porque nós estamos em dias difíceis e que muitas pessoas que às vezes não entendem, não sabem como se administra a igreja, e eles ficam preocupados e quem sabe até falam coisas que eles não sabem, né? Mas nós sabemos o que estamos fazendo e nosso coração está aqui na obra de Deus. A palavra do pastor Nilton, de que o coração dele está na obra, isso é importante. Eu sei que o coração de vocês também está na obra de Deus, amém? Mas também é importante nós, além de inaugurar esse salão que vai servir a todos vocês, também entender que nós estamos aqui no jantar de casais. E o jantar de casais, ele tem uma palavra especial para os casais. Até porque agora, semana que vem, parece que é quinta-feira, né? Sempre era quarta-feira o dia do namoro, né? Mas agora vai dar quinta-feira, dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, né? Isso aí não devia de ser 12 de junho, devia de ser a segunda quarta-feira de junho, para não negar a quarta, né? Mas agora vai ser quinta, tranquilo. Eu gostaria de lembrá-los que o Deus, ele deixou o namoro para nós, amém? Lamentavelmente tem pessoas que pensam que o namoro é uma atividade só para os jovens. Não, o namoro é para nós. É claro que depois de uma aliança aí tem uma namorada, né, única, que está dentro da nossa aliança, e é essa que nós vamos namorar para o resto da vida, né? Diferente daí de fora. Aí fora o pessoal continua namorando várias, e ao mesmo tempo isso ainda está dando conflitos aí, difíceis. Mas dentro da palavra de Deus nós temos versículos que nos trazem base, e eles nos levam a entender que feliz é o homem, e aqui está em Salmo 128, bem-aventurado, é mais do que feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Notem, prezados irmãos, que um marido que se preza e um homem que pensa na sua família, ele quer construir um lar, ele quer ter sustentabilidade nesse lar, primeiro ponto da vida dele, ele tem que temer a Deus. Não é o sogro. Tem muita gente quando vai namorar, né, fala com o sogro meio cascadura, né? Coloca ele no regime militar. E ele tem que fazer continência, ordem unida, um monte de coisa. Não é ter medo do sogro, é temer a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e aí ele vai construir um lar com a bênção de Deus. Parabéns a todos vocês, porque eu vejo que nós estamos aqui num grupo de casais em que a vossa confiança está em Deus. Segundo ponto, aqui diz assim, ó:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Prezados irmãos, tem muita gente que está confundindo o evangelho. Tem muita gente que teme a Deus, mas anda em caminhos que não são de Deus. A pessoa está se auto-enganando, está se enganando. É o pior engano que tem, porque às vezes eu penso em enganar outros, mas a pior é quando a gente se engana a si mesmo. E aí depois de um longo tempo diz, puxa vida, como eu me judiei, eu pensei que era, mas não era, né? Eu estava achando que era, mas não era. E bem-aventurado, mais do que feliz o homem que teme a Deus, mas que anda nos seus caminhos. Amém? Terceiro ponto importante é buscar a comunhão com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Amém? Na realidade, irmãos, nós temos que entender que um casamento ele tem que ter bases para a sustentabilidade. Um casamento não se sustenta pela beleza, porque a beleza se vai. Nós, quando casamos, a gente era muito bonitinho. Amém? E aí, casamos e a beleza se foi. E aí, se a aliança foi feita em cima da beleza, está complicada, tá em ruínas esse casamento. Não, nem tampouco a aliança deve ser feita em cima de valores econômicos. Eu casei com ela porque ela era filha de fazendeiro, né? Não. Eu sempre disse para alguns que lá em Caciqui, as pessoas que tinham um grande poder aquisitivo lá eram os ferroviários. E eu escolhi a filha de um ferroviário para casar. E aí eu brinco bastante com isso, estou esperando aí da herança, né? Um dia chegarão as heranças, né? Mas é bênção de Deus. Mas só que o nosso casamento não está em cima da herança. O nosso relacionamento é uma aliança de compromisso primeiro com Deus, temor ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. E depois um relacionamento meu e da irmã Miriam, um ao outro, assim como a gente tem um relacionamento com Deus. Vocês têm que entender que assim como nós oramos com Deus, e eu creio que a comunhão de vocês com Deus não é aquém do relacionamento que vocês têm com a esposa. Assim como vocês conversam com a esposa, há um momento de oração que vocês falam com Deus, vocês falam as vossas necessidades a Deus, e Deus fala os desígnios, os propósitos dele para vocês. E assim o casamento vai sendo sustentável. Notem, prezados irmãos, que a comunhão com Deus, ela é feita através da leitura bíblica, ela é feita através da oração, do jejum, e ela também envolve o trabalho cristão. É tão lindo quando um casal, ele casa e os dois têm o mesmo propósito. Dentro da igreja nós temos grandes problemas, que às vezes os casais casam, dois jovens se conhecem, casam, mas cada um tem uma visão de ocupação. Às vezes ela quer ser uma cantora, quer participar de um coral, ou quem sabe até cantar hinos avulsos na igreja, e ele não tem essa visão para ela. E às vezes a irmã acaba sofrendo porque a irmã quer participar, quer fazer algo para o Senhor e o marido não permite. Tu está sempre ocupada na igreja, tu está sempre nos trabalhos da igreja. E às vezes é vice-versa. Às vezes o irmão tem um amor pela obra, quer ser um pregador, quer ser alguém que está ali fazendo o trabalho da igreja, e a sua cônjuge, sua esposa, ela não entende esse trabalho. E aí ela reclama, tu não sai de dentro da igreja, parece que até tu é casado com o pastor, né? Não larga ele, é sempre tu e o pastor lá. Agora, lindo e maravilhoso é quando o casal, os dois temem ao Senhor, andam no seu caminho e têm comunhão com Deus, assim como tem um com o outro. A verdadeira comunhão
ela tem que estar, porque quando eu converso com a irmã Miriam os nossos assuntos, Deus está presente naqueles assuntos. E há um provérbio que diz assim, que os pensamentos são do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes o casal está pensando uma coisa e até concorda, diz, vamos fazer. Mas aí, no passar da semana, eles veem que não deu para fazer aquilo. No final do mês, pegaram os contra-cheques lá, não vai dar para fazer. Por quê? Porque Deus adiou o projeto de vocês. Quem sabe Deus quer até algo melhor para vocês e vocês não estão entendendo. Às vezes esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus quer algo melhor e às vezes nós não entendemos. Às vezes a nossa visão é curta, é minimalista, pequena demais. Mas o projeto de Deus é mais amplo, é maior, é soberano para nós. Então entenda que Deus quer te usar de forma maravilhosa. A coisa mais linda que eu vejo é que nesta comunhão com Deus, Deus nos ensina algumas coisas, ensina aos maridos e ensina às esposas. E uma das coisas que Deus nos ensina é acompanhar o desenvolvimento do seu cônjuge. Deus nos acompanha a cada momento da nossa vida. Eu vejo numa passagem que Jesus, ele se retira e vai ao monte orar, e ele pede para os discípulos, vocês tomem o barco e passem para o outro lado, para outra margem do mar da Galileia. E os discípulos tomam o barco e eles começam a navegar e a passar para o outro lado. E o Senhor Jesus sobe ao monte e vai orar. Ele estava orando lá, mas ele estava sabendo que os seus discípulos estavam em alto mar e estava vindo uma tempestade. Formou-se uma tempestade no mar da Galileia e eles estavam quase sucumbindo. O Senhor Jesus deixou de orar e vai por cima das águas ter com seus discípulos. Quem sabe eles apavorados, né? Naquele momento até acharam que era um fantasma. Eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus sabia que era eles. Quem sabe o teu barco às vezes enfrenta algumas dificuldades. Barco da comunhão familiar, do relacionamento. Vem ondas, vento forte. E por que não, às vezes a gente pensa, vamos afundar, vai terminar tudo, acabou o amor. Mas Jesus está vendo. Vocês não veem Jesus, mas Jesus está vendo as dificuldades que você está enfrentando. Então, atente para este momento tão lindo, de que Deus não fecha os olhos para as nossas necessidades. Deus está vendo todas as coisas. Tudo está patente aos seus olhos. Claramente ele enxerga. Aquilo que nós não enxergamos. Às vezes eu posso não enxergar algumas coisas na irmã Miriam. Seu coração está fechado. Ela não abre, não fala. E eu não entendo ela. Quem sabe eu às vezes fecho o meu coração, não falo e ela não me entende. Agora Deus está vendo o meu desejo e o desejo da irmã Miriam. E aí o Senhor começa a trabalhar, porque o Senhor, Jesus disse, o Pai trabalha dia e noite a favor daqueles que são seus. Amém? Amém. Então Deus trabalha por você. E Ele trabalha pelo teu matrimônio. Ele trabalha pelo amor que há entre você e a tua esposa, entre você e a esposa e o teu esposo. Amém? Agora notem que há um dever nosso de não só acompanhar o desenvolvimento do cônjuge, né, dar apoio para o cônjuge na sua visão de trabalho, tanto aí fora. Eu acho tão importante às vezes os maridos, porque eu vejo que aqui nós estamos vivendo uma região em que o casal, às vezes os dois trabalham. Na nossa região interiorana, de onde eu vim, quem sabe alguns de vocês vieram, o marido trabalhava e a esposa era do lar, como se chamava, né? Doméstica, só ficava ali nos trabalhos domésticos. Mas aqui na nossa região, aqui na nossa região nós já temos uma diferença. Aqui, o casal, os dois vão à luta, enfrentam uma jornada de trabalho diário, e, portanto, eles têm que dividir, às vezes, os serviços do lar.
E acompanhar o desenvolvimento do seu cônjuge também é apoiar a esposa nas suas tarefas domésticas. Se os dois levantam, os dois vão ao trabalho, os dois têm uma jornada de trabalho, e depois os dois chegam em casa e os dois vão dividir os trabalhos de casa. Né? Nada daquele negócio da esposa se atirar no sofá lá e ficar lá olhando o seu futebol lá, né? E o marido fazendo tudo, né? Ou quem sabe, vice-versa, porque às vezes quem gosta de um futebolzinho, às vezes é os homens, né? Mas vocês entenderam, né? Participar ativamente. E eu vou ser sincero para vocês, eu não sou de olhar futebol, não tenho time, até achei interessante, um dia eu cheguei no local aí alguém perguntou, pastor, o senhor é gremista, é colorado? Eu digo, não tenho time. Um gritou lá do fundo, é gremista então, né? Aí já deu uma confusão, você não tem time porque é colorado, assim, né? Não, na realidade eu não tenho time, mas eu gosto de chegar em casa e sentar e tomar um chimarrão. Quando eu gosto de sentar e tomar um chimarrão, eu gosto que a irmã Miriam também sente. Eu não gosto daquele negócio de eu estar tomando chimarrão e ela está andando para lá fazendo uma coisa, aí eu tenho que levantar, aí eu largo a cuia e levanto, o que tu quer ajuda? Vamos estender uma roupa? Então vamos estender os dois juntos, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos, né? Aí ela, não, Deus, só terminar de limpar, então deixa que eu aspiro para ti, eu tenho um ministério do aspirador, né? Eu gosto de aspirar a casa, assim, aquele negócio rende com a beleza, né? Aí quando eu aspiro um lado, ela limpa o outro, aí depois nós dois sentamos juntos e aí nós dois tomamos chimarrão tranquilo. Amém? Isso é compartilhar, irmãos. Isso é acompanhar o crescimento do cônjuge, isso aí é se envolver junto. Porque na realidade nos dias atuais, irmãos, nós temos que entender que todos nós temos atividades, né? A própria dona de casa, se ela ficar só em casa, se ela for só do lar, ela tem uma jornada de trabalho. E manter um lar em ordem não é fácil, né? Mas Deus vai abençoá-los de forma abençoadora. Para finalizar, nós temos aqui uma vigilância. É interessante, irmãos, que lá no interior nós tínhamos uma vida diferente. Na cidade a vida já é complexa. Lá fora, o protetor era o marido. Amém? Era o marido que era o protetor. Então, ele que sempre, quando dava algum problema, chamavam ele. Aqui na cidade, nós temos também a participação da esposa. Em alguns momentos, ela também é protetora. E ela é protetora para a nossa vida, irmãos. Vocês sabem que nós corremos risco. Havia um pensamento antigamente que nos homens não pegava nada. Pega coisa. Entendeu? Até quem tinha filhos, tinha filha mulher e filha... Não, o filho homem pode deixar andar por aí que ele não pega nada. Homem pega. Homem pega também. Assim como mulher, homem pega também. Então nós temos que cuidar de forma ampla a nossa família. Seja filho ou seja filha, deve ter o mesmo cuidado dos pais. E tanto esposo quanto esposa, nos dias atuais, correm risco, né? Até porque antigamente a minha avó tinha um ditado que ela diz assim: atem as cabras porque os cabritos estão soltos. Não sei se vocês já viram esse ditado, mas a minha avó, ela tinha: atem as cabras porque os cabritos estão soltos. Gente, hoje nós temos que atar tudo, porque há cabra solta por aí, junto com cabrito solto, e a gente não sabe mais o que é o que, às vezes. Então tem que ter um cuidado muito grande. Para nós como marido, para nossa esposa como esposa, até porque, irmãos, nós temos que proteger as nossas esposas. Porque tem homens ruins aí que só querem estragar a vida das nossas esposas. Querem se enamorar dela, fazendo-se um galã, que ele é o mais romântico, ele é, né? Só para roubar o coração da nossa esposa. E nós não podemos abrir porta para estes malandros,
que se acham espertos. Nós temos que vigiar. Então a vigilância deve ser de ambos os lados. Eu tenho que vigiar a minha vida e vigiar a vida da irmã Miriam. A irmã Miriam vigia a vida dela e também vigia a minha. Vários momentos, a irmã Miriam diz assim, cuidado, não gostei de tal coisa. Vocês acham que isso aí é uma podada que ela me deu? Não, ela está salvando a minha vida, salvando o meu ministério, salvando o respeito que a minha família tem por mim, salvando a honra da família, salvando a honra de cada um. Você sabe que se muitos casais tivessem trabalhado com vigilância um pelo outro, não estou dizendo aqui um ciúmes exacerbado, aqueles ciúmes que não deixa a esposa fazer nada, aqueles ciúmes que não deixa o marido fazer nada, não, é algo comedido, é algo dentro dos parâmetros e é algo também analisando a conduta do cidadão, porque tem marido que ele é muito carinhoso com as outras mulheres, mas a sua esposa, ele não abre a porta do carro para ela, ele não segura a sacola dela, ele não vê a esposa, que a esposa precisa de alguma coisa. Agora, se outra mulher está precisando, ele corre, não, daqui eu levo para ela, porque e a esposa dele do lado. Isso é interessantíssimo. A nossa visão tem que ser ampla. Em primeiro lugar, nós temos responsabilidade com a esposa que casamos. Em segundo lugar, se for necessário servir as demais pessoas que estão junto com nós, servimos elas, mas com todo respeito. Amém? Seja vigilante em todas as partes. 2 Coríntios 2:11 tem um versículo que é muito interessante, eu gostaria de ler para vocês. 2 Coríntios 2:11 diz assim, não ignoreis os seus ardis. O que está falando aqui? Está falando aqui da obra de Satanás. O versículo 10 diz assim, a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de Cristo o fiz na presença de Cristo, para que não sejam vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Está se falando de Lúcifer, Satanás. Irmãos, nós temos que cuidar do nosso casamento e não ignorar o que o diabo quer fazer contra nós. Porque se o diabo derrubar a nossa esposa, está derrubando nós também. Nós estamos juntos, é uma unidade. Nós somos um. Jesus, ele traz a visão de que ele é um com o Pai, assim como toda a igreja é um com ele. Mas Deus, lá no início, em Gênesis, Deus diz assim, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma unidade. Então, cuide da tua esposa, e irmã que está aí, cuide do teu esposo também. Queridas irmãs, com todo carinho, e como vosso pastor, vos digo, abram bem os olhos, cuide desses maridos aí. Por quê? Porque os maridos, às vezes ele não tem maldade no coração, mas às vezes o diabo tem maldade no coração dele, e o diabo se aproxima deles, e eles naquela simplicidade, às vezes eu vejo que até uma simplicidade deles, eles abrem brecha para o diabo trabalhar na vida deles. Às vezes um sorriso exagerado, uma atenção exagerada para uma pessoa é perigoso. E ainda mais se ela for colega de trabalho, ainda mais se for vizinha, né? Não é fácil. A gente, como pastor, a gente fica sabendo de tudo que acontece assim na vizinhança, entendeu? Eu já vi marido que o lixo da casa dele, ele não levava até lá na frente da casa, botar na lixeira. Agora o da vizinha, ele pega, deixa aqui, vizinha. Não for Sérgio, deixa aqui que eu levo para você. Abre uma brecha, complicado.
A vizinha já não é crente, já está judiada com o rapaz lá que não teme a Deus. E aí ela começa a colocar pensamentos ruins na cabeça dela. E ela vai investir em cima de você não só levar o lixo, mas levar mais alguma coisa para ela. Essa é a verdadeira brecha que se abre. Então feche todas as brechas. Seja fiel à tua esposa, trate ela com carinho. O que você faz para tua esposa, você vai estar fazendo para você mesmo. E trate ela com dignidade. Eu sempre digo, irmãos, às vezes falam, e eu até acho interessante que algumas vezes falam assim, mas o pastor é muito carinhoso com a irmã Miriam. 2 e 3 nas pregações dele, ele diz assim, essa linda jovem que me acompanha. Esses dias, sabe, eu fui fazer uma aposta lá no interior do Rio Grande do Sul, e aí a irmã Miriam foi junto comigo. Aí eu disse, essa jovem que me acompanha, aí eu digo, irmãos, eu estou brincando, essa aqui é minha esposa, já faz 33 anos que nós estamos casados, temos 3 filhos maravilhosos, né? E Deus tem nos unido para um propósito maravilhoso, porque a gente tem que deixar claro, porque hoje em dia está complicado as coisas por aí, pode ser que o pessoal pense que é uma jovem que está acompanhando o pastor mesmo, né? Então tem que deixar claro essas coisas, entendeu? Não pode deixar brecha para o diabo trabalhar. Mas eu às vezes falo da querida irmã Miriam, porque ela é uma jovem que ela me deu a juventude dela. Eu casei com ela, ela tinha 20 anos de idade, eu tinha 21. Nós dois éramos novos, né? Ainda somos, né? Só que quando a gente vai subindo um muro, subindo uma escada, a gente vê que parece que não tem toda aquela juventude, mas ainda é jovem, né? Ainda é jovem. E eu louvo a Deus porque ela fez um projeto missionário que nem eu. Eu com 7 anos eu saí para a missão, acompanhando meu pai, deixamos a nossa família para trás e fomos ao campo missionário. E aí, chegando lá em Caciqui, eu casei, e casando, no 3º mês de casado, o pastor Edgar ligou para o meu pai e ofereceu uma transferência de campo para o meu pai. E aí agora eu estava casado, e aí eu deixei a escolha para ela fazer. Eu disse, irmã Miriam, nós temos a oportunidade de ir junto com o pai, morar lá em Veracruz, noutra cidade que tu não conhece, ou nós temos a oportunidade de ficar aqui em Caciqui trabalhando, né? Nós dois estávamos empregados naquele momento, e ela fez a opção de abrir mão da família dela para seguir junto e acompanharmos o meu pai, que veio transferido para Veracruz. Então ela fez uma doação missionária da vida dela. Ela se doou para a obra. E desde aquele momento que nós casamos, a nossa vida foi sempre envolvida na obra de Deus, sempre envolvida fazendo algo para trabalhar. A Miriam, quando era solteira, já era professora dos adolescentes, já era envolvida com a liderança da juventude. Depois nós casamos, passamos a ser líder de jovem, envolvido com a juventude, envolvido com a atividade de corais. Eu era músico, envolvido com os músicos da igreja. Então o nosso trabalho sempre foi estar envolvido com a igreja. Eu até um certo tempo eu não pensava em ser pastor, irmãos, porque eu sabia o peso que é ser pastor. O pastorado tem um peso, tem um encargo forte que pesa sobre as nossas vidas. E eu, como filho de pastor, conhecia a vida de um pastor. Eu não queria isso para mim. Eu queria trabalhar lá na minha profissão como contabilista e ao mesmo tempo, né, final de semana servia o Senhor, fazia a obra do Senhor. Mas Deus tinha algo superior para nós. Queria nos dar um pastorado. E quem sabe hoje eu estou falando para alguns jovens casais que estão aqui conosco. Quem sabe você não sabe o teu amanhã, mas quem sabe também Deus quer te chamar para o pastorado. Quem sabe para ser um missionário. Quem sabe para ser um homem encarregado de uma congregação, liderando um grupo de jovens. Quem sabe liderando um grupo de adolescentes. Quem sabe fazendo um grande trabalho dentro da igreja. Mas para você fazer isso, você tem que ter um casamento alicerçado no Calvário. Você tem que ser um homem que teme a Deus. Tua esposa tem que ser uma mulher que teme a Deus. Vocês dois têm que ter comunhão com Deus e comunhão um com o outro. As grandes dificuldades nos casamentos hoje é a falta de comunicação.
E aí lembre-se do ditado antigo que diz assim, que quem não se comunica se trumbica, né? Eu não sei até o que é trumbicar, mas é a palavra que falava antigamente aí, né? É entrar em atrito, é entrar em choque. Quem não se comunica se trumbica. Nós, os gaúchos, temos algo muito bom aqui no Rio Grande do Sul, que é o chimarrão. O chimarrão, além de ser uma bebida típica gauchesca do nosso solo gaúcho, ela também é um momento de comunhão. É difícil você tomar um chimarrão junto com uma pessoa sem trocar uma palavra com ela. Você vai tomar um chimarrão, como é que está, tudo bem? E aí o trabalho foi, como é que foi a semana de trabalho? E alguma coisa sai ali, alguma coisa você vai oferecer diálogo ou vai receber de diálogo. E o casal, ele tem que ter um momento do seu chimarrãozinho. Assim como todo cristão tem um momento da oração, levanta de manhã, tem aquele momento de oração, de comunhão com Deus, de leitura da palavra de Deus. O casal tem que ter um momento de comunhão. Gente, pare um pouco de trabalhar. Estão me ouvindo? Eu sei que vocês precisam de dinheiro. Eu sei que vocês têm as faturas de cartão e um monte de continha para pagar no final de mês. Agora eu digo para vocês o seguinte, a vida está passando. Não adianta você fazer 10 horas, 8 horas de jornada normal e aí acrescentar mais 2 horas de extra. E aí o marido, né, lá trabalhando e a esposa em casa com o chimarrãozinho pronto, olha no relógio. Ah, mas já era para ele estar em casa. Não, ele ficou fazendo hora extra. Aí sabe, de repente, um dia, você sai da firma lá e chega em casa sem fazer hora extra, mas aquela mulher não está mais ali em casa. Na pior das hipóteses, já foi chamada para ir para a glória. Outros problemas também são duros e difíceis. Então, não tire o sagrado do teu casamento. Assim como você não deve de andar sem oração, não deve andar sem comunhão com Deus, não passe um dia sem ter um tempo sentado com a tua esposa. Se você não tem nada para dizer, olhe nos olhos dela. Tente lembrar daquele brilho que você via quando ela era tua namorada e quando o pai dela não deixava você namorar, porque você não tinha idade ainda, que foi o meu caso. Eu tive que fazer 18 anos para ir lá pedir a mão da irmã Mira. E me lembro que quando eu cheguei lá, cabelo rapadinho assim, foi o quartel, eu tinha uma cabeleira repartida no meio, cabelo preto, forte, né? Aí eu fui pro quartel, o barbeiro sem dó rapou toda a minha cabeça. E eu fui lá no irmão Palmênio, careca daquele jeito, rapado, milico. Aí sentei na frente dele e disse, irmão Palmênio, eu vim aqui que eu queria que o senhor permitisse namorar com a Miriam. Aí sabe o que ele fez? Mandou trazer uma coca gelada. Uma coca gelada para nós tomar ali naquele tempo. O jeito que se agradava uma pessoa era trazer uma coca gelada, aquela coca de vidro ainda. Lembram-se disso? Né? Alguns anos atrás uma coca tinha um valor, hoje para nós já ninguém quer mais coca, né? Nem todos, né? Agora notem a preciosidade. Quando eu olho para a Mamília, eu lembro ainda do brilho dos olhos dela quando eu fui lá pedir ela em casamento. E aí ele disse assim, pode, né? Ele não falava muito, ele tinha uma dificuldade que um AVC trouxe para ele, mas ele ficou muito alegre, viu a alegria do meu sogro naquele momento. Então, se você não tem muita coisa para conversar na hora do chimarrão, olha para ela, tenta lembrar do brilho dos olhos dela. O brilho está ali. Às vezes é nós que estamos com os olhos fechados e não estamos vendo. Aquela linda mulher que você casou com ela, ainda está ali. Quem sabe ela está um pouco mais séria devido às atividades do dia a dia, mas faça ela sorrir.
conte algo engraçado. Nós, os maridos, nós temos que ser meio fiasquentos às vezes para rir da gente mesmo, porque rir dos outros é errado, mas rir da gente mesmo não tem problema. Esses dias eu cheguei em casa e contei umas coisas que aconteceu comigo, e aí nós rimos, deu mesmo. Por quê? Porque eu tinha feito aquilo. Amém? Finalizando, tenha uma visão do mundo. Gente, tenha uma visão de onde você está morando. Tenha a visão do que pode acontecer. Vocês têm a visão do amanhã? Quem é que sabe o amanhã? Há alguém que sabe o amanhã aqui. Deus sabe amanhã. Alguém dizer Deus sabe o amanhã. E se você tem comunhão com Ele, Ele é teu amigo, Deus é teu amigo. Então Deus vai te contar o amanhã. Então você tem que saber o amanhã para o casal. Qual é o projeto que vocês têm para amanhã? Qual é o projeto para depois de amanhã? Você deve falar com Deus e saber disso. E junto com a tua esposa ver. Agora eu perguntaria, qual é o projeto de Deus para vocês? Qual é o projeto de Deus para você como casal? Deus quer o teu bem, Deus quer que você se relacione bem, Deus quer que o casal se ame, né? Deus quer que você seja, né, um apaixonado pela tua esposa, e quer que a sua esposa seja apaixonada por você. Mas ao mesmo tempo Deus tem um projeto divino na vida de vocês. Deus tem algo especial para vocês fazer na obra dele. Deus não quer você só para ser marido e mulher. Deus quer vocês para serem um ícone, alguém que chama atenção aí fora, alguém que quando passa evangeliza só com o seu andar. A coisa mais linda, esses dias eu estava indo para um culto e ao me aproximar da congregação, os irmãos estavam indo, os casais ali de mão dada, as crianças junto. A coisa mais linda é ver uma família indo para a igreja. Você chama a atenção de pessoas. Quem sabe quantas pessoas estão lá na janela olhando, dizendo, que lindo aquele casal. Só olha lá eles indo para a igreja. Olha lá a reciprocidade do amor entre eles. Que coisa maravilhosa. E aí, quem sabe, nesta hora o Espírito Santo começa a trabalhar nessas vidas assim. Você também tem que ser um deles. Você também tem que ser um deles. Você também tem que ter este amor. É um amor maior. É um amor que Deus sustenta. O meu amor e da Miriam não é sustentado só pela nossa chama, pelo nosso desejo, não, é sustentado por Deus. Deus tem um projeto nas nossas vidas. Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês que está aqui. Quem sabe você vai dizer, quem sabe até um casal que não é da igreja, com todo respeito, quer te dizer, Deus também tem um projeto na tua vida. Quem sabe você não entende ainda parte do que eu estou falando aqui, porque eu falo meio espiritualizando a vida do casal, mas saiba que Deus quer te usar de forma maravilhosa. Deus tem algo soberano na tua vida. Finalizando, quero dizer para vocês, cumpra o teu chamado. Aqui o Salmo 128, ele diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda dos seus caminhos, e aí vem um monte de bênção. Comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim que será abençoado o homem que teme a Deus. Amém? Quero finalizar agora dizendo a todos vocês, eu tenho propositado no meu coração orar por todos os casais da Assembleia de Deus de Canudos. Vocês fazem parte desta família de Canudos, e eu sempre estou orando por vocês. Agora, se vocês estiverem enfrentando uma luta, compartilhe que vocês têm o líder da família, vocês têm aqui o líder pastoral, que é o pastor Newton, né? E se for necessário, mande um WhatsApp para mim, pastor Newton, ore por mim, congrego aqui no Visital, estou enfrentando uma dificuldade e preciso de forças, e nós vamos estar orando junto, e Deus vai estar abençoando a vida de você. Amém? Vocês estão tão bonitinhos sentados, mas eu vou ter que convidar vocês para ficarem em pé para nós fazermos uma oração. Vou convidar minha esposa a passar aqui, irmã Miriam.
eu quero orar pelo primeiro projeto, que é o casamento de vocês. Quem sabe você vai dizer: pastor, eu estou casado já há longo tempo. Isso aí não, hoje em dia não está mais valendo. Esses dias eu estava vendo um casal lá, ele tem quase 70 anos, se divorciando, casando com uma guriazinha